Olá, queridos, essa é a nossa última aula, 13ª aula do nosso curso Célula Movimento Módulo 2. Que bom que você chegou até aqui, que todos esses ensinos você consiga aprender, colocar em prática, que o Senhor te ajude a conduzir o seu ministério com frutos, que você seja um líder dependente do Senhor e usado pelo Senhor. Então, nós vamos começar essa aula. Deixa eu colocar o nosso PowerPoint. Hoje nós estaremos dando continuidade à aula 10, onde nós falamos sobre os 5 níveis de liderança do livro de John Maxwell. Nós vimos na aula anterior, na aula 10, sobre o nível 1 e o nível 5 e o nível 4, né? O nível 1 e o nível 2, que é a base da pirâmide, né? A base, que é o tipo de liderança mais simples, inicial. E hoje nós vamos continuar e vamos dar a ênfase nos outros 3 níveis de liderança. E assim a gente encerra esse livro, que eu fiz todo um trabalho de resumir, um livro de 300 páginas. Então tem muito conteúdo prático, muito interessante. Ele fala para organizações de maneira geral, mas nós vamos tentar aplicar ao nosso ministério, às células e à nossa igreja, tá? Então tem muito conteúdo, eu vou tentar ao máximo ser objetivo em trabalhar esse conteúdo, tá? Então aqui são os 5 níveis da liderança, só a visão geral, né, para a gente entender, lembrar também, né? Então, nível 1, que é o básico, é a posição em que as pessoas o seguem porque são obrigadas. É o primeiro momento de liderança, quando você recebe uma função ou um cargo de liderança e você tem o direito de liderar porque você ocupa agora uma função ou uma posição de liderança. Então, esse é o início de tudo. A posição te dá espaço para liderar, mas não te dá muita autoridade para que isso aconteça, né? Porque a autoridade vem pela prática, vem pela influência, pelo trabalho desenvolvido junto com as pessoas. Então, posição é a posição de liderança, é o cargo, é o primeiro nível de liderança. Em seguida, nós vemos nesse ensino o segundo nível da liderança. Se você trabalhar bem esse nível 1, se você entender, aproveitar a oportunidade de liderar o cargo que você recebeu, a função que você recebeu, e você trabalhar bem com as pessoas, você pode chegar ao nível 2, onde as pessoas o seguem porque querem seguir você, porque você conquistou o coração delas por meio do relacionamento, por meio do Vida na Vida, porque você se dispôs a cuidar bem das pessoas. Então, esse é o nível que ele chama de permissão, é quando as pessoas permitem que você seja o líder de fato e de verdade, não só de cargo, mas eles têm você no coração, eles aceitam a sua liderança. Como dizem, né? Primeiro as pessoas compram você como líder e depois a tua visão, né? Depois o teu trabalho. Então, nesse nível 2, por meio dos relacionamentos, se você investir nos relacionamentos, e conquistar o coração das pessoas, elas vão se abrir para a tua liderança. Elas vão ter você não só como o líder, do cargo, mas o líder que eles querem seguir, porque eles vão se abrir, eles vão permitir que você os conduza, tá? Então, esse aqui seria o nível 2. Em seguida, nós temos o nível 3, que é o nível da produção. Agora que você tem o coração das pessoas, de fato, você vai poder liderar para aquilo que é preciso, que é buscar os alvos, a produção em si, os resultados que o grupo precisa alcançar. Então, aqui, de fato, é onde a liderança vai gerar um fim, um propósito, aonde alvos serão buscados. E aqui é onde a verdadeira liderança começa a aparecer de maneira clara, porque liderança é influenciar pessoas para buscar alvos. Então, a busca por resultados, de acordo com a equipe que você lidera, de acordo com a organização, né, que temos, né, para liderar,
nós temos algo para produzir. Liderança não é só ter o coração das pessoas, não é só ser amigo das pessoas, mas ajudá-las a crescer, a desenvolver um projeto, alvos, como equipe. E como célula, nós temos alvos bem claros, né? O alvo de buscar uma vida em comunhão, evangelizar pessoas, crescer espiritualmente e fazer discípulos que fazem discípulos, ou seja, também por meio do grupo, alcançar vidas, eh, gerar um coração de discípulo em cada um, preparar discipuladores, uma futura liderança, uma multiplicação. Então, como célula, nós temos que produzir, nós temos que buscar esse crescimento, tanto interno como externo, né? Eh, buscando esses resultados, que esses frutos, né, vamos dizer assim, né, melhor aplicando, né, numa célula, numa igreja, temos que buscar os frutos, né, o discipulado, né, que esperamos, né, nessa vida em comum. Já o nível 4 é o desenvolvimento de pessoas. As pessoas o seguem por causa do que você faz para elas pessoalmente. Aqui o alvo é a reprodução de líderes. Então, nessa etapa, eu não estou apenas gerando seguidores, mas aqui eu me proponho a gerar líderes, reproduzir líderes de acordo com o que eu tenho aprendido e o que eu tenho vivido. Então, aqui, nesse nível 4, o seu nível de influência vai aumentar muito, porque cada líder que você gera, você alcança não só esse líder, mas os seguidores desse líder, ou os líderes que esse líder vai produzir. Então, amplia a tua influência, né? Então, aqui seria, podemos dizer assim, o trabalho de um supervisor de células, né? De líderes de célula. Ele aumenta a sua amplitude de autoridade, de influência e de resultados e de alcance, né? E já no nível 5 ele chama de pináculo, né? É, digamos assim, o topo, né? Onde as pessoas o seguem por causa de quem você é e do que você representa. De acordo com, de fato, tudo isso que você desenvolveu nos níveis, anteriores, você leva como bagagem, como, o teu fruto do teu trabalho. E as pessoas passam a ver que você tem uma história, né? Você produziu resultados ao longo do tempo. Você gerou líderes que geraram mais líderes. Então, isso vai gerando um respaldo, uma autoridade, né? Uma história, um legado que você foi produzindo. Então, aqui as pessoas te seguem e te têm assim em alta conta, porque você de fato, se tornou uma pessoa muito respeitada pela sua história de vida, porque você continuou, ao longo do tempo, produzindo isso daqui. É uma verdadeira liderança, com caráter, com frutos, formando líderes e preparando sucessores. Então, aqui seria o nível máximo de liderança. Agora, vamos trabalhar cada um deles, sendo que a partir do nível 3 de produção, né? Então, vamos ver o nível 3 da liderança. Fazer as coisas acontecerem separa os verdadeiros líderes dos aspirantes a líder. Porque bons líderes sempre fazem as coisas acontecerem. Eles obtêm resultados, causam um impacto significativo no grupo onde estão. Não só são produtivos individualmente, mas também são aptos a ajudar a equipe a produzir. Essa capacidade dá maior influência, credibilidade e confiança aos líderes de nível 3. Então, o resultado do trabalho aparece e, de fato, ele ganha influência, credibilidade e confiança, né? Então, líderes de nível 3 são motivados e produtivos. Por conseguinte, geram impulso e desenvolvem um ambiente de resultados, o que faz a equipe trabalhar melhor e mais forte. Por quê? Porque ele é o modelo a seguir. Ele é uma pessoa que busca resultados, as pessoas estão vendo o seu trabalho e acabam seguindo ele, e ele ajuda as pessoas a produzir também. Não só ele produz, mas aqui, como líder, ele ajuda as pessoas a também trabalharem bem e gerar resultados. E isso vai gerando um impulso, né? O grupo vai gerando um resultado e um ambiente de resultados, né? Alguns nunca passam do nível 2, que é o da permissão, de relacionamentos, para a produção, que é o nível 3, porque não produzem resultados.
Então, não adianta nada você só estar com o grupo para ter uma amizade, né? Sem alvo, sem propósito. É no nível 3 que você começa a encontrar propósitos. Então, há pessoas que ficam só na amizade, né? Mas não tem muito foco, não tem muito alvo e não tem muitos resultados. Nesse caso, né, quando não vai do nível 2 para o nível 3, é porque falta a esses líderes autodisciplina, ética de trabalho, organização ou habilidades para serem produtivos. No entanto, se você deseja ir para os níveis mais altos da liderança, você tem de produzir, né? Esse é o alvo da liderança, gerar resultados, frutos. Agora vamos falar das vantagens desse nível 3, esse nível da produção. A liderança produtiva dá credibilidade a esse líder que produz resultados. Líderes autênticos conhecem e mostram o caminho da produtividade. Vivem no seu desempenho, não no seu potencial apenas. Eles não só têm um potencial, eles agora desenvolvem isso na prática. Lideram pelo exemplo. Isso seria a melhor forma de mostrar, de classificar essa liderança nível 3. Eles, de fato, são exemplo a seguir de caráter e de resultados. Sua capacidade de obter resultados tende a silenciar os críticos e construir a reputação. Sabe aquele líder que conduz uma boa célula e todo mundo está comentando, porque ele de fato é um bom líder e está levando a célula a gerar frutos. Então, essa reputação vai sendo construída pelos resultados da própria liderança dele. Líderes de nível 3 levam os liderados para onde querem que vão, os alvos, né? Não os enviam para lá, né? Eles vão junto com a sua equipe. Então, eles se parecem mais com guias turísticos do que com agentes de viagem. Que agente de viagem só emite o bilhete para você e você que viaja. Não, eles são guia turísticos, eles vão junto com você. Eles colocam a mão na massa e dizem, segue-me, vamos juntos trabalhar, né? Outra vantagem, a liderança produtiva modela e define visualmente o padrão para os outros. Ele se torna um exemplo claro e visível para todo mundo seguir. Trabalhem como ele, né? Produtores e realizadores sempre causam impacto nas pessoas com quem trabalham e para quem trabalham. Eles são um exemplo para as pessoas a quem lideram e sua produtividade define o padrão para a sua equipe, né? Então isso é ótimo, porque ele se torna realmente o exemplo a seguir, né? De alguém compromissado, de alguém que está buscando fazer a diferença. E as pessoas são contagiadas pelo exemplo prático que elas olham desse líder, porque ele não só é só um teórico, mas ele é uma pessoa que é prática, né? Naquilo que se propõe a realizar como líder. Outra vantagem, a liderança produtiva traz clareza e realidade para a visão do grupo, né? O nível produtivo da liderança comunica a visão através da ação que o líder produz e leva o grupo a viver, o que ajuda as pessoas a compreendê-la, compreender a visão de maneira que não teriam podido antes. Quando os seguidores veem os resultados positivos e as metas sendo atingidas, obtêm uma imagem mais clara do que significa cumprir a visão. Então, aqui nesse nível 3, as pessoas começam a ver que é possível viver a visão, porque a prática e os resultados mostram isso. O que é a visão? A visão do crescimento da célula em qualidade, em quantidade, de formar um outro líder, de multiplicação. Então, nesse nível, as coisas acontecem, as pessoas veem, olha, essa visão de fato, ela é maravilhosa, porque olha o que ela gera, né? Ela faz a diferença nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, né? Então é isso aí que acontece, né? Traz clareza para a visão que a igreja tem ou a célula tem, né? Outra vantagem, a liderança produtiva resolve uma infinidade de problemas. Porque quando estamos no nível de produção e de resultados, isso inspira todo mundo. Todo mundo ganha um gás, né, a mais, todo mundo fica animado, né? E isso vai gerando um clima de confiança e de resultados, né? As pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados. E bons resultados criam impulso positivo e moral elevado para lidar com todos os problemas, né? Assim, quando a gente está com a confiança, né? Pelas vitórias alcançadas, a gente enfrenta qualquer gigante, a gente fica com mais fé ainda, né? É o impulso que ele vai dizer, que gera, né? Um grupo saudável e produtivo gera um impulso para gerar mais saúde
mais resultados, né, contagia todo mundo ao redor, né? O bom testemunho de um grupo como esse, né? Que a liderança promove, né? Outra vantagem, a liderança produtiva gera o próprio impulso, né? Que a gente está falando tanto aqui. Quando equipes bem lideradas sustentam um moral elevado e a alta produtividade ao longo do tempo, ganham impulso, que é o melhor amigo do líder. O impulso é uma dinâmica que ajuda o líder a fazer tudo mais facilmente. Sem impulso, tudo fica mais difícil, né? Então, aqui é como o exemplo de você nadar a favor da correnteza, né? Então, o impulso é como essa correnteza que é gerada. E aí, o líder e a equipe nadam a favor da correnteza, fica tudo mais fácil, porque está tudo, todo mundo animado, contagiado, moral está elevada, a confiança tá em cima, todo mundo está vendo os resultados, e isso gera um impulso, trabalhar com ânimo, com alegria. Mas quando não há isso, quando a equipe está tendo fracassos e dificuldades e derrotas, elas acabam não tendo esse impulso, e é como se estivesse nadando contra a correnteza, contra a maré. Mas nesse nível de produção e resultados, tudo conspira a favor, entende? Então, ele vai falar que há três tipos de pessoas: aqueles que são os tomadores de impulso, né? Ou seja, são aqueles que aproveitam o impulso que um líder criou e vão com ele, né? Eles vão junto nesse impulso, eles tomam o impulso e seguem o impulso que alguém criou. São os tomadores de impulso. Também há os quebradores de impulso. São aqueles que atrapalham o impulso pelo mau exemplo que eles dão, né? Porque eles não geram um fruto saudável. Então, eles mais atrapalham, né? A equipe de conseguir melhores resultados. E, então, precisamos cuidar com essas pessoas, né? Orientá-las e ajudá-las a sair desse nível, né? Exortar quando for preciso, né? Pelo mau exemplo delas, né? Porque elas podem atrapalhar o grupo de continuar nessa onda positiva. E ele vai chamar também aqueles que são os fazedores de impulso. Aqui a gente vai chamar dos líderes, né? Ou pessoas que estão ajudando a fazer um impulso ser criado, né? Aqui é criar o impulso. Quando o impulso é criado, outros surfam juntos, são os tomadores de impulso. Mas há aqueles que quebram o impulso, que atrapalham com suas atitudes negativas, né? Precisamos cuidar para que isso não aconteça, tá? Outra vantagem da produção: a liderança produtiva é a base para a construção de equipe. Eu queria só também citar aqui que me veio à mente é o seguinte: se você tem uma célula saudável, ela deve ser o modelo para todas as outras células, né? É melhor você acabar uma célula que ela é negativa e uma célula que não está dando resultado, uma célula onde não há exemplo positivo, não há nada de bom ali acontecendo, é melhor você acabar aquele grupo e realocar essas pessoas em células saudáveis do que manter aquela célula que você já tentou de tudo, né? Claro, você vai tentar de tudo para ressuscitá-la, né? Mas se você não consegue, é melhor colocar essas pessoas em outras células saudáveis para que elas aprendam o que seria o modelo saudável, do que ficarem ali se matando, se degladiando e se ferindo, né? Então, pegando essa ideia, a gente pode aplicar isso também, tá? Vamos manter os bons modelos e minimizar essas atitudes negativas, né, que mais atrapalham e faz com que a igreja retroceda até, né? Daí dê um mau testemunho, né? Então, outra vantagem, né, seria a liderança produtiva e a base para a construção de equipe. As pessoas amam estar em uma equipe vencedora. A chave para construir uma equipe vencedora é identificar, selecionar e manter as melhores pessoas das que você atrai, né? Então, aqui ele está falando bem das organizações, né, em geral, mas essa é uma questão chave, né? Que quando há uma liderança que é top, né, que é modelo, né, ela ajuda a construir uma equipe de verdade, né? E isso é maravilhoso, né? É, uma equipe que de fato está ali para cumprir o seu propósito, ok? Agora vamos para as desvantagens desse nível 3 da produção. Para cada nível ele apresenta vantagens e desvantagens. Então, as desvantagens que temos que tomar cuidado nesse nível
uma dessas desvantagens é ser produtivo pode fazer você pensar que é o líder quando não é. Todos os grandes líderes são produtivos, é verdade. Entretanto, é possível ser o produtor de resultados e não ser o líder, né? O sucesso da pessoa nem sempre se traduz em sucesso da equipe. A liderança é medida pelo que o grupo todo realiza e não pelos esforços individuais da pessoa responsável. Ou seja, pode ser que nós tenhamos uma pessoa que ela é muito produtiva, né, que ela de fato gera resultados, né? Ela frutifica, mas pode ser que ela não seja uma líder, né? Isso pode acontecer, né? Não é porque ela produz frutos e resultados que ela automaticamente é uma pessoa que lidera. Ela precisa ter as habilidades de liderança desenvolvida para que ela coordene o grupo. Isso é uma liderança, coordenar o grupo no alcance dos alvos. Então, tem pessoas que são produtivas individualmente, são ótimas pessoas comprometidas, influenciadoras, no sentido de, né, elas cumprem seu papel como pessoas, né? Então, elas discipulam, evangelizam, mas pode ser que elas não tenham o desejo ou a habilidade para liderar outros, né? Elas apenas fazem bem feito o seu trabalho, né? Então, só porque eu sou produtivo não quer dizer que eu sou um líder. A gente tem que perceber isso ou preparar as pessoas para serem líderes, não só produzir bem o seu trabalho, mas ser aquela pessoa que também está disposta a assumir responsabilidade de cuidar de uma equipe, né? Outra desvantagem: líderes produtivos sentem o elevado peso da responsabilidade por resultados, né? E produção é, e o próprio líder em si, né, e o líder produtivo, ele também vai ser o responsável pelos resultados, né? Então, em qualquer organização, a responsabilidade pelos resultados repousa sobre os líderes, né? Muitos líderes que chegam ao nível 3 se cansam de liderar por causa do peso da responsabilidade que sentem. Então, é inevitável o líder ter responsabilidade pelos resultados. Só que nós precisamos ajudar esses líderes a saber lidar com isso, porque faz parte, né? Essa cobrança, digamos assim, porque é o que se espera de um líder, né? Mas tem gente que não tem essa habilidade, essa capacidade emocional de suportar algum tipo de pressão. Precisamos ajudar elas a aprender a suportar, porque faz parte do trabalho do líder. Não que a gente deva também, de maneira exagerada, cobrar um líder, né? Porque o grupo precisa trabalhar junto, né? Mas o líder, ele é aquele que foi colocado ali como o catalisador, aquele que vai ter que ter habilidades necessárias para conduzir a equipe. Então, ele vai ter que, claro, ter um nível maior de comprometimento, é natural. Ele precisa ter habilidades de delegação de trabalho, de tarefas, tem que saber fazer isso, né? E a gente tem que estar bem perto deles para ajudá-los a terem uma liderança saudável, né? Mas tem gente que não aguenta esse peso e por isso, né, desiste, né? Porque, de fato, qualquer líder vai ter algum tipo de pressão por resultados, né? Vamos para outras desvantagens, né? A liderança produtiva requer a tomada de decisões difíceis, né? Então, a liderança vai requerer tomar decisões, né? Então, sempre que você encontrar uma organização bem-sucedida, pode ter certeza de que os líderes tomaram algumas decisões muito difíceis e continuam tomando-as. A maioria das decisões difíceis, olha que interessante, é que John Maxwell vai dizer que a maioria das decisões difíceis são relacionadas ao líder, a ele mesmo, né? E não às pessoas que ele lidera. Decisões que exigem mudança dele mesmo, né? Aperfeiçoamento, honestidade e autodisciplina, né? De continuar fazendo o que tem que ser feito. Como líder de nível 3, você tem de tomar a decisão difícil aí ele vai dar agora as orientações de que tipo de decisão difícil tem que saber tomar para conduzir bem a sua equipe. Ser bem-sucedido antes de ajudar os liderados a serem bem-sucedidos, ou seja exemplo, antes de querer cobrar que os outros sejam exemplos. Isso aqui é fundamental, né? E básico. Decisão difícil de manter-se em padrão mais elevado do que você pede que os liderados mantenham,
Isso aqui também é básico, né? A decisão difícil de sentir-se responsável pelos outros, porque você é líder, você de fato tem que ser essa pessoa que se responsabiliza pelos outros. A decisão difícil de definir objetivos concretos e depois atingi-los. A decisão difícil de aceitar a responsabilidade pelos resultados pessoais, né, de si mesmo. Admitir fracassos e erros com prontidão e humildade, porque a gente erra mesmo. Se você não reconhece, isso fica péssimo, né, diante da equipe. A decisão difícil também de pedir aos liderados apenas o que você já pediu a si mesmo. Por isso que, novamente, ele está falando sobre você mesmo, né? Você tem que se manter, né, no padrão, né? Por isso que nem todo mundo quer ser líder, porque não quer se manter num padrão de caráter, de valores, de compromisso, né? Também a decisão difícil de medir o sucesso pelos resultados, não pelas intenções. Ah, eu quis fazer, não, eu fiz, né? E também a decisão difícil de retirar-se de situações em que você é ineficaz, sabe? Tem coisas que você não tem que insistir em estar fazendo. Se eu não sou bom naquela área, delega para quem faz bem, né? Então, essa é uma questão, né, que precisamos tomar cuidado, né, como líderes nesse nível, né? Porque nós vamos tomar decisões difíceis, mas precisamos estar dispostos a tomar essas decisões. Por isso que nem todo mundo chega a esse nível 3, porque não está disposto a tomar esse tipo de decisão, né? Então, desistem, né? Mas é preciso tomar, né? Porque senão você não vai avançar, você não vai prosperar como líder. Você precisa tomar decisões difíceis de estar no padrão que se requer de um líder, né? Se você conseguir, né, tomar essas decisões importantes da sua vida, principalmente, você vai melhorar a sua liderança e vai continuar fazendo toda a diferença, tá? Indo para os outros níveis de liderança. Outra desvantagem desse nível 3, que é a da produção. A liderança produtiva exige atenção contínua ao nível 2, que é o nível dos relacionamentos. Tornar-se responsável pela produtividade da equipe não significa que os líderes podem parar de se importar pelas pessoas que lideram e focar só em resultados e produção. Não. Ele precisa cuidar das pessoas. Ele não pode perder o que ele já conquistou no nível 2, que são os relacionamentos, ter o coração das pessoas, as pessoas abertas para a sua liderança. Não pense só em tarefas, em resultados. Pense também nos relacionamentos, né? Fundamental. Então, lembre-se, só porque você sobe para outro nível de liderança não significa que você deixa o nível anterior para trás. Continue desenvolvendo as relações e cuidando delas enquanto produz resultados. Então, numa célula, isso aqui é fundamental, né? Os relacionamentos são a base, o pilar para tudo, a comunhão, né? E os relacionamentos, e o vida na vida, o pastoreio ou o discipulado é fundamental, né? Para que a gente tenha resultados como equipe, né? Agora nós vamos falar sobre os melhores comportamentos para um líder que está no nível 3, tá? O nível da produção. Então, entenda como o seu talento pessoal contribui para a visão da equipe ou da igreja, né? Se você quer que a sua equipe seja boa no que faz, você precisa ser bom no que faz. Quanto mais focado você estiver nos seus talentos, mais alto será o crescimento e mais você aumentará o seu potencial para ser um líder produtivo. Foque nos seus pontos fortes e como melhor servir a equipe. Então, isso aqui seria um comportamento importante para um líder de nível 3. Se conheça, saiba o que você é bom. O que você não é bom, não fique lá, né, batendo cabeça. Delegue para outras pessoas, deixe claro para as pessoas, olha, a minha área mesmo, né, de maior força é essa, né? Então, continue focando naquilo que você faz bem feito, né? É, e dê o resultado naquilo que você é bom, naquela área que você é bom, né? Ou nas áreas que você é bom. Porque aí você vai continuar crescendo e animado também, né? Quem fica só focando naquilo que não é bom, não vai ter bons resultados, né? E está desperdiçando o seu potencial, o seu talento chave, digamos assim, né? Outro comportamento importante como líder de nível 3 é lance a visão pelo que precisa ser realizado. Comunicação confusa leva à direção dúbia, o que produz execução mal feita.
Então, seja um bom comunicador, seja claro na comunicação, o que você espera do grupo. Líderes produtivos são claros na comunicação e continuamente apontam o caminho para a equipe. A visão cativante é clara, bem definida, expansiva e desafiadora, e está alinhada com os valores compartilhados da equipe. Então, não acho que todo mundo já sabe. Não. Seja claro naquilo que se espera de cada um, nos alvos que temos, quais são os pactos da célula. Lembre o grupo disso, né? Lembre do que se espera de cada um, né? E foque sempre em uma comunicação clara e transparente, né? Continuando nos melhores comportamentos, desenvolva os seus liderados em uma equipe. Ajude eles a, de fato, entender o seu papel como equipe, na equipe. E não apenas uma pessoa individual, mas como ele pode melhor ajudar a equipe. Quando se chega ao nível 2 com os liderados da sua equipe, eles começam a gostar de estar juntos, que é o nível dos relacionamentos, né? Conquistar os relacionamentos. Mas quando você chega no nível 3, é o nível dos alvos, né? Dos resultados. Então, as pessoas começam a trabalhar juntas. Esse nível, a produção, possibilita a construção de verdadeiras equipes, né? Tem propósito, né? Uma boa equipe é sempre maior do que a soma de suas partes e pode realizar mais do que os indivíduos trabalhando sozinhos. Então, os membros da equipe devem se... Aí, como ele vai demonstrar agora de maneira prática nesse desenvolvimento dos líderes em uma equipe. Então, o primeiro ponto que ele traz sobre isso é: os membros da equipe devem se complementar e o líder da equipe deve fazer isso acontecer. Cada um, né, completando o outro, né, cada um no seu lugar, cada um no seu ponto forte, digamos assim. Então, Stephen Covey vai dizer a respeito disso, né? O trabalho do líder é construir uma equipe complementar, na qual todo ponto forte se torna eficaz e todo ponto fraco se torna irrelevante. Olha que interessante, né? Porque cada um está buscando trabalhar o seu ponto forte. E dessa forma, cada um no seu ponto forte, cada um no seu lugar, cada um complementa o outro. Né? O que é fraco para mim, né? Eu colocando essa área de fraqueza minha, vai ter alguém que é forte nessa área, coloca ela lá. Então, isso, dessa forma, todo mundo fica, digamos assim, na retaguarda do outro, completando o outro, né? E aí existe um encaixe nos papéis, né? Para o bom funcionamento de uma equipe, né? Então, na célula, né? A gente vai ver cada um com seus dons, né? Então, se eu não sou bom na área de evangelismo, coloque essas pessoas em evidência e que elas ajudem o grupo a serem boas no evangelismo. Aquelas que são boas na palavra, ajudem elas a conduzirem, né, os momentos de ensino do grupo, e assim vai. E assim o grupo vai ser forte em todas as áreas, né? Porque cada um está trabalhando os seus pontos fortes. Outro ponto para desenvolvimento dos líderes em uma equipe é que os membros da equipe devem entender a sua missão e o líder da equipe deve fazer isso acontecer, que cada um entenda a missão do grupo. Não tome como certo que todos sabem o que você sabe ou acredita. Não suponha que entendem como seus talentos e esforços contribuem para a missão da equipe. Ajude elas a entender isso sempre, né? Esclareça a missão e como cada um pode contribuir com o alcance da missão. Ainda sobre esse desenvolvimento dos liderados em uma equipe, ele diz que os membros da equipe devem receber um feedback ou um retorno, uma avaliação sobre o seu desempenho. E o líder da equipe deve fazer isso acontecer. Então, as pessoas querem saber como estão fazendo as coisas, porque no final das contas elas querem ter sucesso. Sucesso aqui a gente pode aplicar como elas querem fazer as coisas certinhas, né? Ou querem ter o fruto do trabalho delas, tá? Então, se não estão tendo esse sucesso, na maioria das vezes querem saber que ajustes fazer para melhorar e desejam mudar, se forem convencidas de que a mudança as ajudará a ter esse sucesso, a vencer, a serem frutíferas, né? Então, precisamos dar retornos, né? Sobre o desempenho das pessoas, com cuidado, com tato, claro, né? Com sensibilidade, mas em amor, diga a verdade e ajude elas, né, a melhorar o que tem que melhorar, né, com todo amor, com todo cuidado pastoral, né.
Outro ponto sobre esse desenvolvimento dos liderados em uma equipe, ele vai dizer o seguinte: os membros da equipe devem trabalhar em um ambiente propício ao crescimento e inspiração, e o líder da equipe deve fazer isso acontecer, ou seja, criar esse ambiente. A gente falou muito sobre esse ambiente lá no módulo 1, não é? E a atmosfera do grupo é fundamental, um ambiente de alegria, de encorajamento, de fé, de amor, é fundamental, né? E o líder precisa cuidar para que esse ambiente exista, né? É importante que os líderes criem um ambiente para os liderados que os inspire, desafie e faça crescer. O líder precisa ter como alvo motivar os liderados e ajudá-los a darem o melhor de si, acreditar no melhor das pessoas, né? Nós já falamos sobre isso no estudo de Ben Wong, né? E sobre acreditar no melhor das pessoas, né? Então, isso ajuda a ter uma atmosfera de encorajamento, que é fundamental para que as pessoas se sintam à vontade para se desenvolver, porque elas vão usar seus dons e elas podem errar no processo, mas se é um ambiente encorajador, elas não vão ficar ameaçadas ou com medo de errar. Elas vão tentar. E a experiência é que vai dar a oportunidade de aperfeiçoar ao ponto de acertar, né? Então, errando e acertando, e a gente tem que ter um ambiente de tudo bem, faz parte, né? E não ficar naquele perfeccionismo horrível que ninguém se sente capaz e as pessoas ficam ameaçadas, ninguém quer se envolver por causa disso, né? Então é preciso ter um ambiente propício a crescer, a testar, né? A se envolver, né? Para que assim elas vão ganhando experiências, né? Agora vamos para outro comportamento importante para o nível 3, que é priorize as coisas que dão mais retorno. Então, esse aqui é um estudo muito interessante que ele vai falar. A chave para ser produtivo é estabelecer prioridades. Então, liste suas tarefas e organize elas por prioridade. Qual a prioridade número 1, número 2, número 3, número 4, né? Organize. É, e isso significa, né, entender a priorizar o seu tempo naquilo que é o mais importante, as tarefas e recursos e até mesmo pessoas que você não pode deixar de priorizar, né? Então, a priorização eficaz começa com a eliminação de coisas que você não deveria estar fazendo, porque a gente se mete em muitas coisas. A gente gosta de fazer um monte de coisa e perde o foco e deixa de fazer aquilo que é o mais importante, porque o tempo não vai dar para fazer tudo que a gente quer. Então, a gente precisa saber priorizar aquelas coisas que não podemos deixar de fazer. Então, o líder deve permanecer nas áreas dos seus pontos fortes e onde os esforços dele darão maior retorno para o grupo, para a equipe, para a igreja, né? E se puder ajudar os membros da equipe a fazerem a mesma coisa, então o sucesso virá. Cada um priorizando aquilo que é o seu ponto forte, aquilo que é o mais importante, vai gerar resultado. Por exemplo, se a gente entende que discipulado é importante, discipulado um a um é importante, então vamos focar nessas coisas que são importantes, né? Priorize na agenda o discipulado, né? Se todo mundo priorizar, então o resultado virá, né? Então reflita, o que eu tenho de fazer? Ou seja, o que é exigido de mim? Aquilo que é exigido de mim, que eu tenho que fazer, tem jeito, né? Outra pergunta, o que devo fazer? Ou seja, o que me dá mais retorno? Aquilo que de fato, pô, se eu priorizar, eu vou ter muito mais retorno, né? E outra pergunta é o que gosto de fazer? Ou seja, o que é mais gratificante para mim? Que também tem a ver com o meu ponto forte, né? Então são três perguntinhas: o que tenho de fazer, o que devo fazer e o que gosto de fazer. Então, a dica que ele vai dizer é: o ideal é que você, e cada um, né, não só o líder, mas que cada um faça principalmente aquilo que tem a ver com as duas perguntas, são três, né? O que tenho de fazer, que você diminua ao máximo questões que são exigidas de você, você delegue isso ao máximo e você priorize as outras duas, que é o que devo fazer e o que vai dar mais retorno e o que eu gosto de fazer, que são os pontos fortes. Então, foque mais nessas duas questões, mas para isso, você precisa saber delegar aquilo que estão exigindo de você, você tem de fazer, né? Então, tira essa carga de você, delegue para outras pessoas e foque naquilo que você deve fazer, porque vai dar mais retorno e que você gosta de fazer, porque
tem mais a ver com o seu estilo, né? Só seu dom, né? Seu ponto forte, tá? Então, para isso, ele vai dar a seguinte formulazinha, né? Que seria o ideal. 80% do seu tempo trabalhe na zona dos seus pontos fortes, né? Apenas 15% do seu tempo trabalhe numa zona de aprendizagem, né? Que você está aberto para aprender coisas, né? E só 5% do seu tempo trabalhe fora da zona dos seus pontos fortes, né? E 0% do tempo trabalhe, tá errado, 0% do tempo trabalhe na zona dos pontos fracos. Esse aqui é o ponto aqui, tá? Então, não trabalhe na área dos seus pontos fracos. Trabalhe principalmente na zona dos seus pontos fortes, também numa zona de aprendizagem, né, que você está aprendendo, testando novas coisas, e 5% fora da zona dos pontos fortes, mas não dos pontos fracos, né? Talvez outros pontos que você tem, mas que não é ponto fraco, entende? Então, esse é a, a, a ideia que ele vai falar para o líder fazer e os outros também, né? Irem aprendendo a fazer isso. Outro comportamento importante para o nível 3 é esteja disposto e pronto para ser um agente de mudança. Afinal de contas, você é um líder. E essa é a hora de trazer as mudanças necessárias. Afinal de contas, você já tem as pessoas com você, os relacionamentos que você conseguiu no nível 2 e você está gerando resultados. Então, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar, vamos levar para aquilo que vai gerar mais resultado ainda, né? Então, o progresso sempre requer mudança. Mudanças positivas, claro, né? Líderes desejam criar o progresso. É uma das coisas que os movem, né? No nível 13 é o lugar em que os líderes começam a efetuar mudanças em virtude do impulso que alcançam, né? Pelos resultados. Mas, para promover mudanças positivas, é preciso encontrar interesses comuns com as pessoas da equipe e não ficar destacando as diferenças, né? Concentre-se nas similaridades, nos interesses comuns nas seguintes áreas: na visão, nos valores, nos relacionamentos comprometidos uns com os outros, né? As atitudes positivas e na comunicação, que seja aberta, honesta e contínua, tá? Então, aqui ele vai dando, né, essas dicas de que nós vamos nos concentrar, que a gente tem em comum, né, com nossos liderados para buscar as mudanças. Se ficar só apontando o erro, a falha, aquilo que está errado, né, as pessoas não vão se comprometer com a mudança. Mas se a gente falar a mesma língua, né, você concorda, né, que a gente precisa, né, alcançar mais pessoas, né, não é importante, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar isso, né? Esse é um exemplo de como trabalhar, né? Então, nunca perca de vista o fato de que os resultados são o objetivo que nós queremos. Então, um bom líder de nível 13 é orientado para resultados, não é isso? Se ganha impulso, não alivia o pé e roda com o motor desligado. Não. Ele continua acelerando e aumenta o impulso para que realize coisas ainda maiores e ajuda os liderados a fazerem o mesmo, ou seja, promova as mudanças necessárias que vão continuar gerando resultados e até melhores resultados, tá? Agora nós vamos falar, ainda no nível 3, sobre as crenças que ajudam o líder a subir para o nível 4. O que fazer para subir para o nível 4? Então, só a produção não basta. Grandes líderes se medem pelas coisas que fazem acontecer através de outros. Isso exige o desenvolvimento das pessoas em uma cultura de liderança. Então, não pense só na produção. Comece a pensar que você precisa preparar líderes, né? Então, porque esse é o nível 4, né? Desenvolver líderes, tá? Uma outra crença: as pessoas são o ativo que mais aumenta de valor numa organização, porque grande parte do que uma organização possui desvaloriza. O ativo que tem o maior potencial de subir de valor são as pessoas, mas somente se as pessoas forem valorizadas, ajudadas, desafiadas e desenvolvidas. Do contrário, são como dinheiro depositado no banco que não tem juro, né? Tem alto potencial, mas não estão crescendo. Então, desenvolva as pessoas, né? Cada uma com o seu potencial, ajude elas a serem cada vez melhores e se tornarem líderes, né? Que vai ser o nível 4.
Outra crença: líderes em crescimento é a maneira mais eficaz de concretizar a visão. Quanto melhores líderes tiver uma organização, maior será o potencial dela, pois cria um ambiente de trabalho positivo, produtivo e crescente. Então, aqui é aquilo que vai gerar o nível 4, né? Focar em líderes em crescimento, né? Porque ajuda ao grupo, né, a alcançar a visão. Outra crença: o desenvolvimento de pessoas é a maior realização para o líder. Se você investir em pessoas, elas jamais serão as mesmas, e nem você. É impossível ajudar as pessoas sem ajudar a si mesmo. Então, melhor do que apenas gerar resultados, é preparar líderes, porque o alcance vai ser muito maior. Então, pense nisso, né? Comece a pensar em preparar líderes, não só colocar cada um no seu lugar e fazer bem feito o seu trabalho, mas comece a pensar em preparar líderes. E aqui, terminando o nível 3, ele vai dar um guiazinho, resumindo tudo que a gente falou até aqui, é um guia para crescer no nível 3. Então, seja um membro da equipe que você quer em sua equipe, né? As pessoas fazem o que elas veem. Se você quer pessoas dedicadas, pensativas, produtivas em sua equipe, você deve modelar essas características. Você é o primeiro exemplo nisso. Traduza a produtividade pessoal em liderança. Vire o foco para fora de sua própria produtividade e ajude outros a tornarem-se autoprodutores, que aqui de fato é a liderança. Não basta só eu fazer bem feito, eu preciso ajudar cada um também a fazer bem feito. E isso é o nível 3, né? Que é a própria liderança em si, que leva as pessoas a fazer bem feito aquilo que eu também já faço. Entenda o nicho de produtividade de todos, ou a área que cada um produz melhor. Então, defina a área de contribuição de cada um da equipe, inclusive a sua. Encontre melhor o seu lugar. E descubra como todas trabalham juntas para tornar a equipe mais eficaz. Então, cada um no seu lugar, cada um complementando o outro, que a gente viu aqui, né? Outro ponto: lance a visão continuamente. Os membros da equipe precisam que você descreva sempre a visão e defina o que espera delas. Esse é o papel da liderança. Construa a equipe. Quando os membros da equipe passam a entender a visão e aprender seus pontos fortes e funções, podem ser formados em uma equipe produtiva. Isso se realiza criando um ambiente de crescimento e desempenho. Outro ponto: use o impulso para resolver problemas. A maneira mais eficaz de resolver problemas é usar o impulso. O líder cria o impulso, ajudando a equipe a conseguir vitórias por experiência própria. E assim, as pessoas estarão mais aptas a resolver os problemas da equipe, né? Por causa dos resultados. Elas se alegram com os resultados, né? E outro ponto: discirna como os membros da equipe afetam o impulso. Seu trabalho é liderar a equipe de modo a maximizar os criadores de impulso, né? Gaste mais tempo e energia com essas pessoas, que serão os líderes, futuros líderes, tá? Também o seu trabalho liderar a equipe a motivar os tomadores de impulso, aqueles que vão junto com os líderes, né? E, por outro lado, o seu trabalho é minimizar o prejuízo que os quebradores de impulso trazem. Então, por causa do mau exemplo deles. Então, tenha conversas francas com eles e também dê chance deles mudarem, né? É possível que eles mudem. Então, não descarte eles, tá? Ajude eles a estarem no foco certo. Outro ponto, né, é pratique o princípio de Pareto, né? Ou seja, faça uma lista de todas as suas responsabilidades. Depois, coloque essas responsabilidades em ordem de importância, segundo o impacto que causam para o bem da equipe, da organização, da célula, né, aqui no caso, né, ou da igreja. Então, você deve dar a maior parte do seu tempo e esforço concentrado, ou seja, 80% da maior parte do seu tempo e esforço nas áreas da parte superior da sua lista de prioridades. As primeiras em importância, que correspondem a 20% de tudo que você faz. Você pode fazer um monte de coisa. Quais são as 20% que é o mais importante? Pronto. 80% do seu esforço e tempo vai ser dado a esses 20% que estão na lista de prioridade da sua lista de tarefas. Então, faça o mesmo exercício das prioridades 80-20, que é o princípio de Pareto, com sua equipe. Ajude elas também a fazer a mesma coisa, a focarem naquilo que é o mais importante, né? Outro ponto: aceite seu papel como agente de mudança.
assuma a responsabilidade de tomar decisões e iniciar as mudanças necessárias para a equipe ter sucesso e não negligencie o nível 2. Há muito a ser feito no nível 3. Por causa disso, muitos líderes perdem de vista o elemento humano da liderança. Faça o que tiver de fazer para não perder o que ganhou no nível 2. Ok? Assim a gente encerrou o nível 3. Agora nós vamos começar a ver o nível 4. Deixa eu beber uma aguinha. Nível 3 é o que mais conteúdo tem. Vamos agora para o nível 4. O nível do desenvolvimento de pessoas. Cada subida dos 5 níveis da liderança exige uma mudança de paradigma e uma mudança na forma de liderar, que é um crescimento, né? No nível 3, a ênfase está na produtividade pessoal e da equipe, da organização. A capacidade de criar uma equipe de alta produtividade indica nível de capacidade de liderança maior do que a maioria, que nem chega a esse ponto, né? Mas para alcançar os níveis mais altos de liderança, que criam organizações de elite, os líderes têm de passar de produtores para desenvolvedores. Bons líderes de nível 4 investem tempo, energia, dinheiro e pensamento para fazer as pessoas crescerem como líderes. E esse aqui é o ponto-chave desse nível 4. Desenvolver líderes, tornar os membros da sua célula em líderes, né, de célula. Então, nesse nível, né, olham para cada indivíduo e avaliam o potencial para crescer e liderar, independentemente de título, cargo, posição, idade ou experiência que essa pessoa tenha. Cada indivíduo pode ser um candidato potencial para o desenvolvimento. Isso aqui é a chave de uma igreja em célula que está comprometida com o avanço dessa igreja. Aprender a preparar líderes, não só conduzir bem pessoas num grupo, né, ou ter bons discípulos ou seguidores, mas preparar líderes, porque esse aqui é a chave da grande expansão, é ter líderes. Tem célula que cresce, cresce, cresce na membresia, mas se não forma um novo líder, o trabalho vai ser deficiente, o povo vai desanimar, daqui a pouco pode perder a colheita, né? Então é preciso, né, a questão chave seria formar líderes, porque o líder é que conduz o grupo, né, para o alcance dos resultados. Quais são as vantagens desse nível 4, que é o desenvolvimento de pessoas? Por que é tão importante esse nível 4? Então, uma delas é o desenvolvimento de pessoas diferencia você da maioria dos líderes. A melhor forma de fazer crescer uma organização é fazendo crescer as pessoas que nela trabalham. Se você realmente quer expandir a organização e o seu potencial, foque no crescimento de líderes, né? Porque o resultado vai ser muito maior. Outro ponto, o desenvolvimento de pessoas assegura que o crescimento seja mantido. O que dá à organização a melhor chance de manter o crescimento e o sucesso? O desenvolvimento e treinamento de pessoas. Só ajudando os trabalhadores a alcançar seu potencial é que a organização terá atingido o seu potencial. Tudo começa com pessoas. Muitos de nós vêm do paradigma no qual o líder está ligado a tudo de importante na organização, que é muito interessante essa aplicação que ele vai fazer, viu? Olha só, essa mentalidade que o líder tem que estar ligado a tudo, né, é comparada a uma manada de búfalos, onde todos esperam para ver o que o búfalo-chefe pensa e quer fazer. E aí todo mundo tem que esperar o búfalo-chefe dizer, apontar, né? E conduzir todas as coisas debaixo do controle dele. Em vez disso, organizações eficazes precisam ser menos como manadas de búfalos e mais como bandos de gansos voando em formação V e compartilhando a carga. Nós vimos isso lá no módulo 1, que o líder ele deve se espelhar nos gansos. Quando eles voam, eles formam uma espécie de V. O líder está na frente e aí os outros vão formando uma equipe, né, ao lado, né, e ao mesmo tempo atrás do líder. E aí eles vão formando uma espécie de V, né? Os de trás vão encorajando os da frente, né? E assim eles trabalham juntos. Quando o líder da frente está cansado, ele pode
ir para trás, né, e deixar outro tomar a dianteira. E eles trabalham sempre em pequenos grupos, né, de V, né, e sempre tem novos líderes conduzindo os grupos, né, e sempre tem líderes em pequenos grupos e quando eles estão cansados, eles deixam a dianteira, né, e depois eles podem voltar à dianteira. Então, um trabalho em equipe, né, um trabalho compartilhado, né, de condução. Então, ainda sobre esse ponto, né? Em vez do velho paradigma de liderança de búfalo chefe, é preciso desenvolver o novo paradigma de liderança ganso líder. Esse paradigma baseia-se nos seguintes princípios de liderança. O ganso líder, então ele destaca assim, quais são as características desse tipo de liderança. Líderes transferem a propriedade pelo trabalho a quem executa o trabalho. Então, ele dá a responsabilidade para cada um. Não é ele que vai carregar todo mundo, mas cada um tem a sua própria responsabilidade. Deixa cada um executar o seu trabalho sendo o responsável por ele, né? Não fique toda hora controlando, né? Outro ponto, líderes criam um ambiente para a propriedade, cada um se apropriar do seu lugar e do seu papel, no qual toda pessoa quer ser responsável pela sua própria tarefa, né? Outro ponto, líderes treinam o desenvolvimento das capacidades pessoais. Cada um tem capacidade para desenvolver o seu próprio trabalho ou até liderança. Então, vamos dar isso, vamos treinar. Líderes aprendem rápido e motivam os outros a também aprenderem rápido, né? E quando os líderes fazem esse tipo de abordagem, todos têm o potencial de liderar, pelo menos em alguma área e capacidade. Será necessário que você acredite nas pessoas e compartilhe a carga. Esse é o líder ganso, né? Ou o ganso líder, né? De acordo com o exemplo aqui, né? Então, ele acredita e delega tarefas para cada um se envolver. Outra vantagem desse nível 4 é o desenvolvimento de pessoas capacita as pessoas a cumprir suas responsabilidades de liderança. Então, o desenvolvimento de pessoas, por sua natureza, compartilha a responsabilidade para fazer as coisas acontecer. Desenvolver pessoas é mais do que apenas ensinar, é transformar. Convida as pessoas para o processo de liderança, porque muitas coisas só podem ser aprendidas por experiência. Quando novos líderes são desenvolvidos, tornam-se melhor no que fazem e ajudam quem trabalha com eles a fazer o mesmo. John Quincy Adams disse: se suas ações inspiram outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e ser mais, então você é líder. Então, esse ponto aqui é que o líder nível 4 ele é daquele que ele dá oportunidade para as pessoas desenvolverem sua liderança. Ele dá tarefas, desafios, experiências para que elas, por sua vez, pratiquem a liderança. Não seja só uma teoria, mas que elas, de fato, tenham experiências de liderança, né? E não fica controlando ou fazendo tudo sozinhas, né? De fato, elas delegam. Então, é quando você, por exemplo, deixa alguém conduzir aquela reunião da célula. Deixa ela conduzir a edificação. Deixa ela fazer tarefas importantes de líder de verdade, né? Delegue tarefas, né? E prepare elas para fazer o que você faz, né? Ajude elas a pregar como você prega e tudo mais, né? Como igreja que a gente pode aqui aplicar, né? Outro ponto, outra vantagem desse nível 4 é que o desenvolvimento de pessoas capacita o líder a liderar mais amplamente. Quando você desenvolve as pessoas e as capacita a liderar, os territórios delas se expandem bem como o seu. E você fica livre para fazer coisas mais importantes, como pensar, antever, criar estratégias e investir em líderes chaves. Aqui eu considero aqui, digamos, o trabalho de uma pessoa que se tornou um supervisor, né? Um supervisor de células. Ele passa agora a ser líder de líderes. Então, ele vai poder ter um trabalho com muito mais amplitude. O território aumentou, né? Novas pessoas estão sendo alcançadas, novos bairros, novas casas, novos líderes. Então, ele vai poder fazer coisa muito mais estratégica, né? Então, ele pode, a sua liderança se tornou uma liderança mais ampliada, porque os seus líderes se tornaram, digamos assim, os seus braços e suas pernas. Você não consegue estar em todo lugar, né? Mas você está tendo indiretamente os resultados por meio dos líderes que você desenvolveu, né? Outra vantagem é que o desenvolvimento de pessoas capacita o líder a liderar mais amplamente, né?
Ainda estou nesse daqui, tá? Então, qual é a regra prática para transferir a posse de uma responsabilidade de liderança para alguém? Novamente, o uso da regra dos 80%, né, de Pareto. Agora, aqui focado em formar líderes. Se alguém de uma equipe faz uma das minhas tarefas 80% tão bem ou melhor do que eu, então lhe dou essa responsabilidade, né? Se você quiser ser líder eficaz, deve passar de perfeccionista para pragmático. Então, quando você delega, as pessoas não vão fazer igualzinho você faz, né? Porque você já está num nível de maior capacidade. Então, aceite os errinhos dela, né? Porque você precisa reproduzir a tua liderança, né? Então, use essa regra dos 80%. Se alguém da sua equipe faz uma das suas tarefas que chega bem perto do que você faz, então dê para ela essa responsabilidade. Você já está desenvolvendo ela, reproduzindo um novo líder, tá? Outra vantagem, o desenvolvimento de pessoas proporciona grande realização pessoal. A maior satisfação da vida vem de dar aos outros. Meus melhores amigos são as pessoas que me fizeram mostrar o melhor de mim e as pessoas que ajudei a serem melhor. Ajudar os outros a crescer e desenvolver-se traz grande alegria e satisfação e energia para o líder. Cria um senso de comunidade, onde as vitórias são celebradas, a gratidão é evidenciada e a lealdade é compartilhada. Então, no final das contas, fruto desse penoso trabalho é maravilhoso, né? É como diz o salmista, né? Lá no Salmo 126, né? Então, o fruto do trabalho traz, ele trabalhou chorando, mas depois ele vem carregando os feixes, né? A colheita alegre, né? Feliz, porque ele viu, né? Que as pessoas cresceram, que você gerou pessoas gratas a você por tudo que você investiu nelas, mais pessoas foram alcançadas. Então, há uma bênção tão grande, né, em ver a obra de Deus se expandindo, né? E você vendo líderes agora que você preparou, sendo enviados para liderar uma nova célula e para cumprir o seu propósito, o seu chamado, o seu ministério, né? Isso é maravilhoso. Agora, existem desvantagens, né? De desenvolvimento de pessoas. E quais seriam essas desvantagens? Vamos ver. Uma delas é o egocentrismo, né? O egocentrismo leva os líderes a negligenciar o desenvolvimento de pessoas. Então, é o que pode acontecer nesse nível, né? Pessoas negligenciando desenvolver pessoas, por imaturidade, né? Então, olha só, a maturidade é a capacidade de pensar além de si mesmo, ver as coisas do ponto de vista dos outros e colocar as necessidades dos outros acima das próprias. O egoísmo é o que impede as pessoas de atingir esse grau de maturidade. Se deseja liderar no nível 4, precisa focar a maior parte da sua atenção e energia em ajudar os outros a crescer, ou seja, 80% da sua atenção e energia precisa ser em focar em líderes e preparar líderes. Então, a mentalidade do desenvolvedor de pessoas é essa, de líderes é essa. A quem posso agregar valor hoje? O que posso fazer pelos outros? Quais obstáculos impedem as pessoas de fazerem seu trabalho, se desenvolverem que preciso remover? Né? Então, sempre focado nisso, ajudar pessoas a se desenvolverem, a melhorar o seu potencial, suas habilidades, a liderarem outras, né? Essa é a mentalidade do desenvolvedor. Você está pensando no outro, em ajudar o outro a se tornar alguém de frutos, de resultados, né? Mas o egocentrismo, né, de achar que só eu sou o cara que faz a diferença, que gera resultados, pode atrapalhar a pessoa de ser um desenvolvedor de pessoas. Afinal de contas, lá no nível 3 ele está dando tanto resultado, né? Então, ele é um ótimo líder, então não quer que nem outra pessoa tenha esse mesmo reconhecimento. É um egoísmo, né? Isso. Uma outra desvantagem, né, é a insegurança. A insegurança faz os líderes se sentirem ameaçados pelo desenvolvimento de pessoas. Uma coisa puxa a outra, né? Então, líderes inseguros continuamente sabotam a si mesmos, né? Porque poderiam ampliar muito mais a sua liderança formando outros. Mas eles ficam inseguros, né? Que outros brilhem mais do que ele, né? Então, eles sabotam a sua própria liderança e a liderança de outros. E por se preocuparem com a posição e o cargo que eles têm, acham muito difícil investir em outros, porque temem que alguém lhes tome o seu lugar, né?
que eles fiquem para trás. Líderes que não tratam suas inseguranças e as vencem raramente atingem o nível 4 de liderança. E para vencer essa questão, precisa trabalhar. Precisa trabalhar em 3 áreas que ele vai dizer, que é o ego, o controle e a confiança. O ego. Pense mais em trabalho em equipe e no sucesso dos outros. Não pense muito em você, pense no outro. Né? Mortifique o seu eu, né? Deixe os outros receberem aplauso, né? A questão também do controle. Permita ocorrer riscos e os erros do processo na descentralização, mas aprenda com esses erros. Então, não queira controlar tudo, delegue, deixe, né, os errinhos acontecerem, corra riscos, né, em preparar pessoas que não são tão boas quanto você ainda, mas vão se tornar, né? E a questão da confiança, né? Precisa ser trabalhada. Confie mais nas pessoas, né? Pois esta é a cola que mantém as relações unidas e faz as coisas funcionarem, né? Então, tem gente que não confia em ninguém, não vai desenvolver pessoas, né? Essa insegurança vai atrapalhar. Você precisa confiar e dar espaço para as pessoas desenvolverem o seu potencial, ok? Vamos para outra desvantagem, a miopia. A miopia impede os líderes de ver a necessidade do desenvolvimento de pessoas. Fazer você mesmo o trabalho é sempre mais rápido e mais fácil do que desenvolver outras pessoas para fazer a mesma tarefa que você faz. Mas este é um pensamento de curto prazo. Para tornar-se desenvolvedor de pessoas, você tende a adotar uma mentalidade de longo prazo. É preciso ter paciência, sim, de preparar pessoas. Vai dar trabalho, mas valerá a pena no futuro, porque você vai ter novos líderes, né? Então, a curto prazo, de fato, é melhor não delegar, é melhor eu fazer tudo, porque a curto prazo eu vou ter menos dor de cabeça, né? E menos erros vão acontecer. Mas, se eu tiver paciência, preparar pessoas, deixar os errinhos acontecerem, no futuro vai ser ótimo, porque as pessoas vão crescer, vão se desenvolver, e eu vou ter uma amplitude maior do meu trabalho. Mais líderes vão fazer bem feito, vai chegar um momento que eles vão fazer bem feito, né? Então o resultado vai ser muito maior, né? Tem que ter uma miopia, né? Olhar só a curto prazo, olhe a longo prazo, foque em desenvolver líderes. Uma outra desvantagem é a falta de compromisso. A falta de compromisso obstrui os líderes de fazer o trabalho duro do desenvolvimento de pessoas. Poucos investem no desenvolvimento de pessoas para tornarem-se líderes. É por isso que a maioria dos líderes só lidera seguidores. A maioria dos líderes não quer fazer o esforço tremendo e os sacrifícios necessários para formar novos líderes, porque é difícil, requer sacrifício, requer perseverança, é um trabalho de longo prazo, né? Então, tem pessoas que não se comprometem com isso, né? Com esse objetivo de longo prazo. Por isso que não forma líderes e só tem seguidores. E também não vai ter melhores resultados. Ok? Tá. E agora vamos falar sobre os melhores comportamentos, né? Para os líderes de nível 4, né? Quais são os melhores comportamentos, né, de um líder nível 4? O que ele deve fazer, né? Então, primeiro a gente começa com esse pensamento aqui, né? Só líderes podem desenvolver pessoas para tornarem-se líderes. É que só um líder prepara um novo líder. Então, só um líder pode identificar outro líder, que é o trabalho de recrutamento e posicionamento que ele vai falar aqui. Outro ponto que ele vai falar é só um líder pode mostrar a outro líder como ser um líder, que é o trabalho de modelar e equipar, né, essa pessoa para ser um líder. E também só um líder pode fazer crescer outro líder, né, vem por meio de desenvolver essas pessoas, delegar desafios, tarefas e medir, né, o trabalho delas, né, para que elas façam corretamente, né? Então, são essas 3 áreas que a gente vai falar aqui nesse desenvolvimento de pessoas ao longo desse tema aqui dos melhores comportamentos de um líder nível 4. Então, o primeiro ponto é o recrutamento. Encontre as melhores pessoas possíveis para liderar, né? Não é possível desenvolver pessoas sem que tenham potencial, pouco importando o quanto você se esforce, né? Se não tiver potencial para isso, para chegar numa liderança, então não vai adiantar. Tem pessoas que não vão ter mesmo. A gente tem que enxergar aquelas que têm, né?
As pessoas que você recrutar tendem a possuir a capacidade natural na área em que serão desenvolvidas, apresentar o desejo de crescer e ser um bom ajuste para a equipe, para a organização, para a célula, né? Procure líderes em potencial com essas quatro características, né? São os quatro Cs que ele diz nesse recrutamento, né? Conexão, caráter, capacidade e contribuição. Vamos ver cada uma delas. Conexão. Então, conexão com você, conexão emocional. Você gosta dessa pessoa? Isso aqui é importante, né? É muito difícil passar tempo com alguém, investir em alguém, ser aberto com essa pessoa, investir nela, mentorear ela, se você não gosta dela e não quer estar perto dela, né? Então, a conexão é importante, né? Outro ponto é o caráter, né? Então, procure alguém que tenha um caráter, né? Um bom caráter, porque isso possibilita, estou falando de liderança aqui, né? Claro, né? É, e todo mundo vai ter que ser trabalhado de alguma forma no caráter, mas o líder tem que ter alguém que pode ser a liderança, alguém que está num caráter mais trabalhado, digamos assim, né? Então, a pessoa que tem um caráter mais trabalhado, ou um bom caráter, possibilita a gerar a confiança com essa pessoa, né? Imagina você investir em alguém que fala mal de você pelas costas. Fica complicado, né? Tem que ter um caráter, uma lealdade, né? Para gerar confiança. As relações possibilitam a confiança, as relações serem fortes e a abertura para a mentoria, que é importante nesse vida na vida, né? Um outro ponto é a capacidade, né? Avalie a capacidade da pessoa. Como é que ela lida com o estresse? Avalie as suas habilidades, a sua proatividade, informar uma equipe, atitudes positivas, né? Perceba, né? Para você chamar para um nível de liderança, né? E de preparo de uma liderança. E contribuição. Ser exemplo na disposição de contribuir acima de suas responsabilidades de trabalho, né? Seja alguém que tenha um compromisso mais sério, né? De fazer a diferença, né? Então, são quatro pontos que você vai chamar para futura liderança. Aqui, e quanto maior a liderança, mais isso aqui vai ser preciso, né? Então, se você está preparando alguém para ser um supervisor, tem que ter isso aqui mais ajustado, né? Num ponto assim de maior fruto, né? De maior positividade. E aí formar um pastor, então, maior ainda, né? Então, esses pontos aqui, eles são importantes para desenvolver pessoas a um nível de liderança, né? E quanto maior a liderança, maior isso aqui vai ser necessário para esse recrutamento, né? Do seu investimento, que é recrutamento para você investir nesse sentido aqui, tá? O outro ponto é o posicionamento. Coloque as pessoas certas nas posições certas. O líder tem de compreender como as pessoas melhor se encaixam na equipe e colocá-las nessas posições. Para isso, tem de ter uma visão clara dos pontos fortes e fracos de cada um e entender como tudo isso se encaixa nas necessidades da equipe. Posicionar as pessoas corretamente é um processo. Às vezes, isso exige trocar as pessoas de lugar para descobrir onde fazem a melhor contribuição. Aqui é a questão de entender qual é o potencial de cada uma, onde ela serve melhor, onde ela se posiciona melhor, né? Onde ela vai dar uma maior contribuição, né? Ok? O outro ponto é a modelagem. Mostre às pessoas como liderar. Modele as pessoas a desenvolver-se em. Ele vai falar de autenticidade, serviço, crescimento, qualidade, entusiasmo e sucesso. 6 áreas que você pode modelar pessoas, né? Então, na autenticidade, esta é a base para desenvolver pessoas, né? Que elas sejam elas mesmas, né? É a base. Não querer ser alguém que ela não é. O serviço é a alma do desenvolvimento. Modele ela no trabalho mesmo em si, no servir. O outro ponto é o crescimento. Esta é a medida do crescimento, né? A medida, qual é a medida, né? Ela vai ter que buscar o seu crescimento. Que áreas que ela precisa crescer, né? Na qualidade do trabalho dela, é o padrão para o desenvolvimento. Não fazer um trabalho qualquer, né? Mas de qualidade, né? Modele ela nesse padrão. E o entusiasmo, né? Na boa atitude, né? É o combustível para o desenvolvimento. Você é o modelo, né? Para o outro seguir. Então, você tem que ser o espelho disso aqui tudinho, né? A pessoa autêntica que serve, que cresce, não para de crescer, que faz um trabalho bem feito, de qualidade e que tem um bom entusiasmo, por fim, sucesso, né? Que é o resultado, que é o propósito, né? Final, o fruto, que ele aconteça, seja você o exemplo disso e ajude ele a chegar também nesse fruto, né? Ok. Esse ponto aqui eu não estou conseguindo enxergar, irmãos.
o bem em cima aqui. Ah, tá, agora estou vendo. Então, que é a equipagem, né? Então, o processo de equipar a pessoa. Ajude as pessoas a fazer bem o trabalho, equipe elas, né? Treine elas, em outra palavra. Não basta dizer às pessoas o que precisam fazer. Isso não é desenvolver-lhes o potencial. O líder tem de ajudar as pessoas a fazer o trabalho delas e fazê-lo bem. Então, equipe elas, ela a fazer bem. Isso aqui a gente já viu também, mas aqui eu trago de outra forma, né, que o John Maxwell traz. As 5 etapas do processo de equipar as pessoas. Na primeira etapa, isso aqui serve para qualquer coisa, né? Qualquer área que eu quero desenvolver alguém. Na etapa um, eu faço, né? E eu mostro, né? Que eu sou capaz, a minha competência para você se inspirar, né? Na etapa 2, eu faço e você está comigo, né? Você me ajuda. Aqui eu sou aquele que demonstra como fazer, né? E você vai me imitando, digamos assim, né? Na etapa 3, isso é um processo, né? Claro. Vai chegar aquela etapa em se isso tudo der certo, que ele faz. Agora, ele faz. E eu estou com ele, né? Agora eu já não estou na dianteira, eu estou aqui com ele, mas eu sou o treinador, né? E ele vai fazendo, né? E eu vou ajustando esse fazer dele. Já na etapa 4, já é a etapa de autonomia, ele já está apto a fazer e pronto. Eu já não preciso nem ajudar. E na etapa 5, você faz e alguém está com você, já está reproduzindo com outra pessoa, multiplicando com outra pessoa, né? Um líder preparando outro líder. Já preparei um líder, agora vai preparar um outro líder, né? Ok. Aí tem a etapa do desenvolvimento. Ensine as pessoas a saírem-se bem na vida, como um todo, né? Então, se a única coisa que você está ajudando um novo líder a aprender é como progredir no local de trabalho, você não está desenvolvendo essa pessoa para ter sucesso. Porque há muito mais na vida do que trabalho e carreira, né? Ou só igreja, né? Não, ajude ela a ser uma pessoa, né? De maneira geral, uma pessoa melhor, uma pessoa transformada, uma pessoa desenvolvida, né? E habilidosa para tudo na vida, né? Então, há 3 elementos-chave para o desenvolvimento de pessoas, que é avaliar, desafiar e apoiar. Então, 3 formas de desenvolver alguém que ele vai dizer. São muitas dicas práticas que eu falei para vocês nesse livro, por isso que eu tenho que se acelerar aqui nesse meu ensino nessa aula. É uma aula diferente, tá? Então, vamos lá. Avaliação. Quais os pontos fracos e pensamentos errados da pessoa para que eu possa fortalecê-la e ajudá-la, né? Então, aqui, né, o que está dando errado? Essa é a ideia, né? O que eu posso fazer para ajudá-la? Não é para apontar, criticar, é só para poder ajudá-la, né? Aquilo que é na rota, né, que ela precisa ajustar, né? É, como é que eu posso ajudar ela a melhorar, entende? O outro ponto é o desafio. Tem que ter um desafio. Desafie a pessoa em cada área da vida em que você veja que precisa de melhoria, né? Então, qual é a área? Desafie ela, né? Delegue tarefas. Ah, leia um livro, né? Faça isso. Desafie ela a ter metas, né? Senão ela vai ficar acomodada. Então, eu avaliei o que precisa melhorar. Agora, desafie ela a colocar em prática um plano de ação de melhoria, né? Na área que ela precisa melhorar. E, por fim, é o apoio, né? Que faz parte do processo. É estar perto, ajudando, orientando, orando por ela, né? Ajude a pessoa a navegar pelas dificuldades que ela vai encontrar de maneira geral na sua vida, tá? Esse desenvolvimento é para tudo, né? Não só para ministério, mas para a vida pessoal, familiar, carreira que ela siga, né? Então, seja aquela pessoa está ali para ajudá-la a crescer. É uma ideia de mentorear, né? Aqui está entrando no aspecto da mentoria, né? Vamos agora para a delegação. Capacite as pessoas a ter sucesso. Então, delegar é o sucesso no sentido, né, de resultados, né? De frutos. Delegar é ajudar as pessoas a ver o que podem fazer sem ajuda e liberá-las para que façam. Então, tem que delegar, tem que dar tarefa e liberá-la para fazer. Não fique podando ou controlando excessivamente. Quando você responsabilizar as pessoas, você aumenta as chances de resultados positivos. Deixa ela fazer. Quando você confia nas pessoas que capacitará, você coloca um pedaço de você nas mãos delas. Então, delegue de verdade, não é? Agora, essa fase de medição é, dá o tom dessa delegação, tá? Então,
Avalie as pessoas a quem você desenvolve para maximizar os esforços. Tem que medir, né, como ela está fazendo, né, e saber a forma certa de delegar. Há um processo de delegação, você medindo essa pessoa, né, de acordo com as habilidades que ela tem e que precisa ser desenvolvida. Então, ele vai dizer assim, olha, há diferentes graus, ele fala de 6 aqui, de habilidade quando se trata de delegação, baseado em quanto o membro da equipe pode trabalhar de forma independente, sem você precisar estar controlando ele de maneira nenhuma. Mas existem níveis, do 1 ao 6, do mais dependente de você ao que menos precisa de você, né? Ao ponto de você não ser mais necessário, porque você, de fato, preparou um bom líder, né? Então, olha só as dicas que ele dá. No grau 1, né? Olhe, faça um relatório, decidirei o que fazer, né? Então, nesse ponto aqui, ele ainda não está fazendo. Você pede ele para fazer um relatório, né? Daquilo que tem que ser feito e você vai decidir por ele, né? O que vai acontecer ou não, né? Já no grau 2, você percebe que existe uma melhoria nessa confiança, né? Nesse crescimento dele. Olhe, faça um relatório apresentando as alternativas, com prós e contras, e a sua recomendação. Então, você deixa ele, né, já criar um projeto maior e até deixar ele dizer o que fazer, né? Mas ele está só recomendando, né? Quem decide ainda é você como líder. No grau 3, você percebe que ele já está tendo um crescimento maior. Então, nesse nível aqui, ó, olhe, né? E olhe a questão, né, que tem que ser feita. Informe-me o que você pretende fazer, mas não faça a menos que eu diga o que faça, né? Então, ele já tem uma noção do que fazer, né? Deixa ele ali para até pensar o que fazer e já te dá, né? O que fazer já, né? Mas você ainda decide por ele. No grau 4, olhe a questão, informe-me o que você pretende fazer e faça. Só me informe, né? E faça. Você tem já autonomia para fazer. Mas você tem que me informar primeiro, a menos que eu diga não, né? É, tá? Então aqui ele já vai ter um pouco mais de espaço. Já no grau 5, você já tem mais liberdade, porque você percebe que ele já desenvolveu mais. Então aqui é só vá lá e resolva, né? Já faça e informe-me só o que você fez, né? Você precisa estar ciente, ok? Já no grau 6, você já preparou a pessoa, né? Então, haja, não é necessário nem me contactar, né? Eu confio na sua liderança. Ok, fechou. Então, você percebe que há uma evolução no desenvolvimento dela, você vai medindo o trabalho dela e vai dando mais autonomia a partir também do momento que você percebe que ela vai crescendo, né, em tudo isso, ok? Agora, quais são as crenças que ajudam o líder a subir para o nível 5? O objetivo mais elevado da liderança é desenvolver líderes, não ganhar seguidores, não ganhar seguidores ou só fazer o trabalho, né? Mas esse é o mais elevado, desenvolver líderes, tá? Então aqui vai resumindo tudo que a gente está vendo, tá? Quando você ajuda os liderados a tornarem-se líderes, você muda-lhes a vida, você muda a maneira como veem o mundo, muda-lhes a capacidade, aumenta-lhes o potencial, a maneira como interage com as pessoas. Você os ajuda a melhorar não só a vida deles, mas também a vida de todos com quem entram em contato. Como líder de nível 4, você deve concentrar 80% da atenção para desenvolver os melhores 20% dos líderes que você tiver. De novo, o exemplo aqui do Pareto, né? Então, 80% do seu maior esforço será para desenvolver os 20% melhores líderes que você tiver. Este foco lhe dará o maior retorno. Um punhado de líderes dá à organização um retorno muito maior do que centenas de seguidores, como a gente já tem falado por aqui. Então, creia que formar líderes é a melhor coisa que você vai fazer, né? Porque o resultado vai ser ampliado, né? Não queira fazer tudo ou ter só seguidores. Outra crença importante, né? Para você chegar ao nível 5, que é o pináculo, né? Que é o topo. Para desenvolver líderes, você tem de criar uma cultura de liderança, que seja uma cultura, né?
tudo é focado nisso. Para criar uma cultura de desenvolvimento de liderança, promova a liderança, defina e modele a boa liderança, ensine a liderança, treine os líderes de forma regular e consistente, pratique a liderança, ajude os líderes a planejar e executar, supervisione a liderança, revise o desempenho dos líderes e corrija os erros e recompense a liderança com recursos e reconhecimento. Isso aqui tem tudo a ver com uma igreja em células. Uma igreja em células, os pastores estão focados, eles podem fazer, né, várias coisas, mas o principal e a maior dedicação dele vai ser na liderança. Preparar, desenvolver, promover, ensinar, supervisionar, recompensar, tudo focado na liderança e preparação de novos líderes, na expansão das células, né? Porque você deu espaço para as pessoas desenvolverem o seu próprio sacerdócio, né? Então, não é focado só em você como líder, você é o mobilizador de uma grande equipe de liderança, né? Outra crença, desenvolver líderes é um compromisso de vida, não um compromisso de trabalho, simplesmente, né? Mas é o teu estilo de vida, em outras palavras. Líderes de nível 5 desenvolvem consistentemente líderes ao longo da vida. E os líderes que levantam também desenvolvem líderes. Torna-se um estilo de vida que praticam em todos os lugares e em todos os momentos. Não é um programa que implementam ou uma tarefa que praticam de vez em quando. Esse vai ser o ano do treinamento. Não, é sempre assim, né? Eu vou sempre desenvolver líderes, treinar líderes. O mentoreamento é uma postura que mantém de bom grado, né, e se esforçam para agregar valor aos outros. Valorizam porque deixaram de perseguir uma posição de sucesso para perseguir um papel de importância, de ajudar pessoas a serem líderes e multiplicar a liderança, tá? Então, é, compromisso e ter isso como estilo de vida, tá? E para encerrar, qual é o guia que tu não pode esquecer, o resumo de tudo isso, para crescer no nível 4? Disponha-se a continuar crescendo. Poucas coisas são piores do que o professor que não quer ser ensinado. Como líder, você reproduzirá o que você é. Se você permanecer ensinável, seus liderados permanecerão ensináveis. Tome a decisão de que as pessoas valem a pena todo esforço seu. Não se dedique a esta prática porque as pessoas lhe causam problemas e você quer mudá-las. Dedique-se a esta prática porque as pessoas valem a pena e você está disposto a ajudá-las. Trate de suas inseguranças, né? Isso aqui é tudo um resumo que a gente viu, né? Passe tempo com pessoas em quem confia e que o conhecem bem para falarem sobre seus problemas. Peça ajuda e preste contas a elas, que é a forma de você lidar com suas inseguranças, né? Isso tem que ser maduro para você dar espaço para outros líderes, deixá-los brilhar, né? Então, para isso, tenha pessoas que você confia, que conhecem bem você, para apontar suas falhas, né? E você não ter problema com isso, né? E peça ajuda a essas pessoas e preste contas com elas. Então, se você puder, tenha um discipulador, né? Ou uma equipe de pastores, né? Que você possa, né? Prestar contas e pedir ajuda, né? Para tratar você, né? Faça o que for preciso, porque líderes inseguros não desenvolvem os liderados, né? Outro ponto, recrute as melhores pessoas para desenvolver, né? Os indivíduos que tomam a maior parte do tempo do líder são os encrenqueiros, queixosos e os que têm dificuldades. Essas pessoas têm menos potencial para liderar e fazer a organização avançar. Líderes de nível 4 concentram tempo e energia nos primeiros 20%, nos melhores. Pessoas que a gente acha que nem precisa de atenção, né? Que são os melhores, mas que vão mais se beneficiar da nossa atenção, porque nós vamos ajudá-las a crescer, se desenvolver e vão nos ajudar a cuidar dos outros, né? Então, esse é o problema, talvez, dos pastores, né? Só tem tempo para os problemáticos, né? E não cuidam daqueles que vão te ajudar a cuidar dos outros. O outro ponto é comprometa-se em passar o tempo necessário para desenvolver líderes. Quando você tem de fazer tudo sozinho, resta-lhe pouco tempo para mentorear. Então, não queira fazer tudo. Forme um sistema de apoio para você ter tempo. Delegue tarefas que você não precisa estar fazendo para outras pessoas. Não queira ser o cara que faz tudo da igreja, né? Determine a quantidade de tempo que você dá a alguém com base no potencial dela de investir em outros. Então, quanto mais
a pessoa for um multiplicador na igreja, você tem que dar mais tempo para elas, né? Outro ponto, crie um processo de desenvolvimento de pessoas. O processo deve ser aquele que te conduza no dia a dia, ele deve ser mensurável, incluir coisas que as pessoas queiram, valorizam ou sonham, e um processo deve ser aquele que se alinha com os pontos fortes que você tiver. Nunca trabalhe sozinho, sempre que possível, tenha as pessoas que mentoreiem ao seu lado para que aprendam como pensar e agir em situações diversas, né? Ah, ou seja, tenha outras pessoas, né? Sua equipe, digamos assim, a sua própria equipe de pastoreio, né? E também te ajude a você ser pastoreado, né? Aqui, na verdade, não é bem isso, tá? Eu falei errado. Ou seja, você que é um desenvolvedor de líderes, aproveite as oportunidades dos líderes que você está desenvolvendo a estar sempre com você. Essa é a ideia, tá? Porque isso vai gerar oportunidades para eles aprenderem com você, né? Como você decide as coisas, né? Como você lida com as situações, né? E aí se tornam oportunidades de preparar esses líderes, tá? Essa é a ideia, tá? Isso aqui eu falei errado. Continuando, misture o lado mole e o lado duro do desenvolvimento. Desenvolver pessoas, ou liderar pessoas, tem um lado mole e um lado duro, né? Então, o lado mole é aquele relacionamento, né? Aquele afago, né? É aquele encorajamento, aquela coisa positiva. O lado duro é quando você precisa falar algumas coisas que vai doer, né? Aquela exortação, aquela coisa que precisa de ajuste, né? Na vida da pessoa, que ninguém gosta, né? Se chamar a atenção, mas que precisa em alguns momentos. Mas você precisa saber equilibrar. Duas coisas são importantes, né? É, não é só afago, mas é a hora também de apertar o cinto da pessoa. Precisa, né? Porque senão você não vai desenvolver as pessoas, vão ficar imaturas, né? Então, quando trabalhar para desenvolver pessoas, mantenha uma abordagem relacional, valorizando-as e agregando valor a elas, mas ao mesmo tempo faça o que você tem de fazer para conseguir os resultados, um bom resultado final, né? Ok? O outro ponto é assuma a responsabilidade de motivar as pessoas. Ainda que seja verdade que as pessoas que você desenvolve precisam ter motivação própria, também é verdade que os líderes criam energia e inspiram os outros a serem bem-sucedidos. Então, seja um grande encorajador, porque isso aqui é um ponto-chave para você ser um desenvolvedor de líderes. E o outro ponto é permaneça acessível como líder, modelo e treinador. A porta aberta e o coração aberto convidam as pessoas a entrar na vida do líder. Essa abertura ocorre somente quando o líder inicia e assume a responsabilidade de fazer. Então, seja você aquele que conecta o coração dos líderes que você quer liderar. Seja você o pessoa acessível, a pessoa que está ali pronta para ajudar, para treinar, para modelar, tá? Então, isso aqui tudinho a gente viu, né, é, que encerra o nível 4. Agora sim a gente vai chegar no fim, que é o nível 5. Essa aula é um pouquinho mais longa, tá? Tem um pouquinho de paciência, mas ela é muito prática e muito necessária. O nível 5 ele é menor, tá? Que é o auge, né? O maior nível aqui. Estamos vendo o topo, né, do trabalho, todo o nosso trabalho para chegar lá. Então vamos lá, que é o pináculo, chamado de pináculo, né? A liderança do nível 5 não só é a culminância da boa liderança nos outros 4 níveis, mas também requer alto grau de habilidade, de talento e de perseverança até chegar lá, né? Ela não vai chegar de qualquer jeito, ela vai chegar por meio de um grande trabalho focado, né? De crescimento do próprio líder, né? E de preparar outros líderes. Então, a liderança do nível 5 levanta, né, a organização toda, né, e cria um ambiente que beneficia a todos. Aqui eu posso apontar assim, o trabalho de um grande multiplicador de células ou um grande pastor, né, que trabalhou com afinco, né, ao longo dos anos para chegar nesse nível, né? Isso traz benefício a todos e contribui para o sucesso, né?
daquela organização, daquela igreja. A sua influência vai além da sua organização e até do seu campo de atividade, porque a pessoa se torna uma pessoa conhecida, né, pelo seu trabalho, né, e outras pessoas começam a admirá-la, né, não só do seu lugar que você atua, né, da sua igreja, né. Então, o nível do pináculo não é um lugar de descanso para os líderes pararem e verem, olha como eu sou bom, como eu consegui ter sucesso. Não é isso. É um lugar de reprodução, de onde causa o maior impacto de suas vidas. Agora é hora sim, né, de continuar, porque chegou no ponto em que ele ganhou uma maturidade incrível e um fruto incrível do seu trabalho, preparando líderes, né? Então, com gratidão e humildade, devem levantar tantos líderes quantos puderem, enfrentar tantos desafios grandes quanto possíveis, já que eles são líderes mais maduros, e estender sua influência para fazer a diferença positiva além de sua própria organização e campo de atividade, já que eles se tornaram pessoas tão respeitadas e tão eficientes naquilo que fizeram. Quais são as vantagens do pináculo? A liderança pinacular cria uma organização de nível 5. Assim como ele é um nível 5, eles também ajudam a criar uma igreja, uma organização de nível 5, ou uma célula de nível 5. Muitas organizações lutam apenas para continuar existindo. Outras trabalham duro para mover-se gradualmente na direção do crescimento. Enquanto isso, só poucas elevam-se acima das demais e funcionam em nível alto. Qual o segredo? A liderança. Grandes organizações têm grandes líderes, pelo fato de os líderes de nível 5 capacitarem muitas pessoas para liderar mais amplamente, eles levantam o limite da liderança para todos na organização. Isso desenvolve uma mentalidade de abundância. As pessoas na organização recebem muitas oportunidades e esperam continuar recebendo-as. E mesmo quando o líder se demite ou se aposenta, há muitos líderes prontos e aptos para assumir o lugar, porque organizações de nível 5 têm um fluxo de líderes sendo produzidos, né? Então, isso é fantástico, né? Então, esse líder, ele preparou uma cultura de liderança, ele preparou muitos líderes. Então, quando ele precisar deixar aquela organização ou igreja, não vai ser uma coisa drástica, porque ele preparou excelentes líderes, até melhor do que ele pode ter preparado, né? Outra vantagem de ter alguém que chegou a esse ponto é que a liderança pinacular cria um legado dentro da organização. Líderes de nível 5 querem criar um legado. Para Walter Lippmann, o teste final de um líder é que ele deixa para trás de si, nas pessoas, as convicções e a vontade de avançar. Nesse nível, há a oportunidade de causar um impacto que rompe os limites da sua gestão e possivelmente até da sua vida, né? É, ele morreu, mas ainda fala, né? Como se diz. O seu legado ainda fala. Isso acontece quando você desenvolve uma geração de líderes que desenvolverão a próxima geração de líderes. Líderes de nível 5 são medidos pelo calibre dos líderes que desenvolvem, o que é importante, e não pelo calibre de sua própria liderança, né? Ou só o que eles foram, mas o que eles fizeram e as pessoas que eles deixaram sua marca, né? Isso é incrível. A liderança pinacular fornece ampla plataforma para liderar, né? As pessoas os respeitam pelo que são e pelo que representam. Isso lhes dá uma plataforma maior e influência estendida. Tem, muitas vezes, a chance de causar um impacto mais amplo na sociedade e dedicar-se inteiramente para a próxima geração de líderes. Essa alta posição de liderança não é lugar para ser servido, mas para servir. Não é lugar de receber, mas de dar. Esse é o cuidado, né? Já que eles conseguiram um status, né, um respeito grande, uma influência tão grande, o direito de ser ouvido, né, porque eles fizeram grandes coisas, então eles podem se acomodar, né, achar que eu estou ali só para receber os benefícios do meu trabalho. Não, ele agora está em um lugar ideal para continuar servindo, se doando. Afinal de contas, ele recebeu tanto, né? Ele tem muito a dar para outras pessoas. E quais são as desvantagens, né? Tem desvantagem no pináculo, né? Já está no topo, né? Tem os cuidados que ele tem que ter, né? Olha só, estar no pináculo faz você achar que chegou ao seu apogeu. Já cheguei ao meu máximo. Esse é um perigo, né? Um dos maiores perigos para os líderes pinaculares é pensarem que já conseguiram o que tinham de conseguir. Já fiz o que eu fiz. Não, você chegou no ponto de continuar dando resultados, né? Pensar que o pináculo é um lugar para descansar, sentir o cheiro das flores e aproveitar ao máximo dos seus privilégios. Esse é um problema, né? Para Jim Collins,
Os que caem têm uma mentalidade de direito adquirido, reforçada pela arrogância, sabe? Cheguei lá, eu sou o cara, então eu vou só curtir, aproveitar meus privilégios, né? Então eu mereço tudo isso, né? Então isso pode, né, trazer uma arrogância, né, no coração desse líder. E isso aí é o princípio da queda, né? Eles podem cair. Se cair, meu irmão, a queda é muito feia, muito grande, né? É um escândalo porque teve tanta gente ali que seguiu ele como exemplo, né? Então tem que não só começar bem, tem que terminar bem, né? O líder pinacular não deve tratar a organização como propriedade pessoal, mesmo que até que seja se for dele a propriedade, né? A empresa, mas ele não deve tratar assim, né? E igreja, então, a igreja de Jesus, né? Nem cabe isso. O perigo é pensar que não tem mais nada para aprender, né? Ah, eu já sei tudo, já cheguei, né? Já conheço tanto, já sou especialista. Isso é um perigo, né? Se isso acontecer, não tem mais nada para aprender, né? Se ele achar isso, né? Esse vai ser o começo do seu fim. Para serem eficazes, os líderes sempre devem ser estudantes. Se você parar de aprender, você está acabado. Líderes que chegaram ao auge não podem tomar nada como garantido, né? Ainda precisam criar estratégias, pesar decisões, planejar e trabalhar em alto nível. E terminar bem aquilo que começaram, né? Outra desvantagem é que estar no pináculo leva você a acreditar no que dizem de você. Olha só, a história está repleta de histórias de pessoas que se empolgaram com o poder e a posição que alcançaram. Toda vez que o líder acredita no que dizem dele, ele está em apuros, porque quando as pessoas sobressaem-se a elevado nível em sua carreira, um tipo de mitologia cresce em torno delas, né? Porque elas se tornam maiores do que a realidade. Na mente dos outros, né? Elas se tornam maiores do que elas são na realidade, né? Então se torna, né, um mito, né? Uau, vocês não sabem o que a pessoa fez e é histórico e isso, é um recorde, ninguém nunca fez isso e tal. E cuidado, não é tudo isso não, viu? Cuidado. Existe toda uma badalação, né? Por trás desse grande líder, né? Acham que eles não erram, são perfeitos. Isso é uma mentira, né? Nenhum líder de nível 5 é tão bom como as pessoas lhe acreditam, né? Porque elas, de fato, têm uma grande fama, né? Porque chegaram lá, né? Em grandes resultados. Se você se tornar líder de nível 5, nunca esqueça que, como todo mundo, você começou na parte de baixo como líder posicional, que foi o nível 1. Se você se tornar bem-sucedido, é só porque muitas outras pessoas ajudaram você ao longo do caminho. Então, baixe a bola dessa pessoa, não deixe ela se achar, né? Outro ponto, outra desvantagem é que estar no pináculo faz você perder o foco. Pode fazer a pessoa perder o foco. E quando os líderes chegam no nível 5, o número de oportunidades que recebem se torna extraordinário. Mas muitas destas oportunidades são pouco mais que distrações. Não ajudam a organização ou a causa desse líder. Eles precisam estar focados na visão e propósito e continuar liderando no mais alto nível. Ninguém fica no topo sem foco, humildade e trabalho duro. Tem que continuar focado. Quais são os melhores comportamentos para o nível 5? Abra espaço para outros no topo. Você chegou no topo, ajude outros também a chegar no topo. Esse é o seu papel. Como líder pinacular, você deve criar esse espaço intencionalmente. Isso começa no nível 4, quando você inicia o desenvolvimento de líderes. Ao estudar os líderes que tinham apenas seguidores versus os líderes que desenvolveram líderes, eu percebi algumas diferenças sutis, né, mais claras, tá? Entre líderes que desenvolvem líderes e líderes que apenas têm seguidores. Qual a diferença? Então, líderes do nível 5, que são esses que desenvolvem líderes, eles têm essas características. O desejo desse líder, é ser bem-sucedido em vez de ser necessário, né? Tipo assim, vocês não vivem sem mim. Eles não pensam assim. Eles querem fazer o trabalho bem feito. E o trabalho bem feito é preparar outros líderes, ao ponto deles não serem necessários, né? Eles são bem-sucedidos no que fizeram, ponto. Mas eles não são insubstituíveis. Esse é o desejo de um líder do tipo 5, né? Nível 5. Qual o foco desse líder? Trabalhar nos pontos fortes das pessoas em vez de trabalhar nos pontos fracos.
Eles querem que eles melhorem cada vez mais. Qual é a atitude do líder? Abrir mão do poder em vez de acumular esse poder. Deixar o povo liderar, ter poder, ter espaço. Qual a perspectiva desse líder? Ver os líderes potenciais como podem ser, em vez de como são. Eles ajudam esses líderes a se tornar o que eles podem ser, né? Hoje não são tudo aquilo, mas eles podem vir a ser. Então, vamos trabalhar para que eles cheguem. Essa é a perspectiva de um grande líder, né? E o impacto do líder, saber disso, requer que o líder de nível 5 desenvolva um líder de nível 4, né? Então, se eu estou no nível 5 é porque eu preciso ajudar os nível 4 a chegar lá. Eles não chegaram lá, né? Precisam ter o modelo de alguém no nível 5, né? Esse é o grande impacto de um líder nível 5, ajudar o de nível inferior a chegar lá, ok? Outro ponto, mentorei continuamente os líderes potenciais de nível 5. Você tem de dar o seu melhor a todos os líderes potenciais de nível 5, porque você pode ficar surpreendido por quem termina como o mais forte. Então, os líderes de maior potencial, foque neles, porque ele pode ser o seu substituto, né, inclusive. Crie um círculo íntimo que mantenha você com os pés no chão, já que eles estão no topo, né? Então, eles precisam continuar com o pé no chão. De que forma? Tendo um círculo íntimo de pessoas mais próximas a ele, que ajudem ele a continuar sendo um bom líder. Então, a lei do círculo íntimo diz que aqueles mais próximos dos líderes determinam o seu potencial. Os membros do círculo íntimo também têm a tarefa de manter o líder com os pés no chão. Eles devem ser aqueles que vão dizer a verdade quando precisa ser dita, né, para esse líder do nível 5. E evitam ele de ficar na solidão, já que ele é tão bom, ele fica isolado, né? Então, ele não deve ficar nesse isolamento. Ele tem que saber com quem ele pode abrir o coração, né, e ser cuidado, né, nesse nível. Outro ponto, faça coisas para a organização que só líderes de nível 5 fazem. Então, é o momento de você fazer a grande diferença. Seja um bom modelo para todos, valorize as pessoas. Todo o trabalho que você fez e toda a influência que você ganhou ao longo dos anos estão em suas mãos para que você faça algo maior. Mantenha os olhos, ouvidos e coração abertos para as possibilidades. O sucesso que você tem não lhe foi dado só para você mesmo, é para você fazer a diferença na vida dos outros, né? Planeje a sucessão, seja intencional em preparar quem vai substituir. Deixar um sucessor é o último grande presente que o líder dá para a organização. E deixe um legado positivo. Uma das chaves para chegar ao fim da vida sem arrependimento é fazer o trabalho de criar um legado duradouro, criando um mundo melhor, deixando um impacto positivo para outras gerações. Outro ponto que ele vai dizer aqui que é importante sobre o nível 5 é ajudar as pessoas a subir para os níveis 4 e 5. Ele vai dar algumas dicas nesse sentido. Como mentor, você pode dar a líderes inexperientes as experiências de liderança que os tornam melhor. Ensine as lições de liderança que você aprendeu ao longo da sua vida e que moldaram você. Então, ele vai dar as seguintes dicas. Identifique e crie lições de liderança para os líderes aprenderem, né? Identifique as qualidades e habilidades essenciais que todo bom líder deve possuir. Afinal de contas, você é no nível 5, né? E ensine seus líderes em desenvolvimento e procure oportunidades onde eles poderão aprender essas lições. Então, você é aquela pessoa que está pronto para dizer, né? Quais são as lições que todo líder precisa aprender, né? Identifique essas lições e ajude seus líderes em potencial a também ter esses alvos, né? Daquilo que eles precisam crescer. Procure momentos inesperados para os líderes aprenderem com esses momentos inesperados. São momentos ensináveis, né, que vêm em consequência de algumas alavancas que a própria vida deles pode proporcionar. A mudança ocorre na vida das pessoas quando ele mostra três momentos que são chave para gerar essa alavanca, né, que ajuda a pessoa a focar no seu crescimento e gerar esse crescimento. Por exemplo, a dor e a adversidade. Momentos assim, né, ajudam a pessoa porque eles sofrem de tal forma, né, que eles vão a querer, né, algo é, diferente, né? Então, o sofrimento pelo que elas passam pode ser essa alavanca, né, de perceber, poxa, eu preciso mudar, porque esse meu jeito não está trazendo bons resultados para a minha vida, né?
A educação e a experiência é outro ponto que gera essa alavanca. Quando eles aprendem, né, suficientemente para que desejem as mudanças necessárias, né, do crescimento, e apoio e equipagem, como a gente já viu, né? São quando as pessoas recebem suficientemente para que fiquem aptas para essa mudança necessária, é, que gere o seu crescimento, tá? Use seus próprios momentos de aprendizado como diretrizes para ensinar os líderes. Então, aqui tem alguns exemplos que você mesmo, como líder pinacular, né, já viveu e que são exemplos para os outros seguirem, né? Situações que você foram divisor de água no seu crescimento. Então, ele vai dar alguns tipos de situações, né, que você já vivenciou, né, como líder pinacular, para você ser aquele que tem lições a dar para quem ainda não chegou lá. Então, por exemplo, lição que eles chamam de quebradoras de solo. São experiências que despertam ou incentivam as pessoas a começar a desenvolver uma qualidade ou disciplina de liderança. Aquele momento, né, que despertou a pessoa, digo, poxa, eu preciso ser autodisciplinado, eu preciso me tornar um líder assim, 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 né? É, então, foi aquilo que despertou, aquela situação, né, é, que fez ele sair da mesmice e ir para um outro momento, né? O outro ponto seria o quebrador de gelo. São experiências que ajudam os líderes a avançar após um período de estagnação. Digamos que a pessoa estava ali naquela mesmice, mas aí surgiu um convite para ela sair daquela situação e começar a fazer algo diferente. Então, essa situação tirou ela da estagnação e levou ela a buscar, desafiou ela, né, a fazer algo diferente, né? Quebradores de nuvem são experiências que erguem os líderes, permitindo-lhes ver coisas conforme poderiam ser. É quando ele vê, ele vai visitar, digamos, uma célula que está dando certo, ou uma igreja que está fazendo uma coisa tão bem feita, ou um líder que faz a coisa bem feita, e ele vai lá aprender com essa pessoa, né? Ajuda ele a enxergar lá nas alturas, né? Uma outra experiência são quebradores de vínculo, experiências que permitem às pessoas tomar a decisão que determinará a direção da sua liderança, né? Então, quando a pessoa decide que é tempo de caminhar, né, em outro lugar, em outro grupo, né, e que pode ajudar ele a dar uma direção nova, né, vai levar ele para um desafio diferente, um patamar diferenciado, né? Outra situação é quebradoras de coração. Experiências que fazem os líderes pararem e avaliarem onde estão e o que estão fazendo. É um momento, assim, digamos assim, dramático. Ele dá até o exemplo de quando o John Maxwell, ele teve um problema no coração dele. Então ele achou que ia morrer e fez ele repensar tudo na vida dele, né? É um momento tipo esse, assim, bem dramático, né? E que mudou tudo, né, na vida dele. Uma situação bem assim, né? Forte, né? E a outra é quebradora de recorde. Experiências emocionantes que permitem que os líderes rompam seus limites de liderança. Sabe aquele momento chave que você alcançou um grande alvo, né? E aquilo, né, te deu um impulso para você buscar alvos bem diferentes do que aquele alvo que você já tinha alcançado, né? Que te animou tanto, né? Então, é isso daí, né? O teu exemplo como líder, né? Tuas lições que você aprendeu ao longo do teu caminho, que fez você crescer de um nível para outro, e você deve usar para ajudar a estimular, né, o teu líder em desenvolvimento a também alcançar esses momentos na sua vida, né? E um outro ponto é expor os líderes a outras pessoas e organizações que os impactem, né? Ok, para encerrar, agora sim, para encerrar, qual o guia final de tudo isso? Qual o resumo desse nível 5? Mantenha-se humilde e ensinável, mantenha o foco principal, crie o círculo íntimo certo para manter você com os pés no chão, faça o que só você pode fazer e crie um ambiente super carregado de desenvolvimento de liderança, ou seja, um ambiente, uma cultura, né, de formação de lideranças. Crie espaço no topo, desenvolva seus principais líderes, planeje sua sucessão, planeje seu legado e use seu sucesso de liderança como plataforma para algo maior. Isso aqui é o resumo de tudo que a gente viu aqui no nível 5. Aqui seria o momento de conversar, mas não temos mais esse tempo, só para sua reflexão. Que tipo de líder você tem sido? O que você pode fazer para crescer seu nível de liderança? A historinha que nós temos é essa, né? Os Sons da Floresta. Uma historinha bem interessante que sintetiza muito bem
tudo isso que a gente viu aqui nesse livro, né? Olha só, no século III depois de Cristo, o rei de Sal mandou seu filho, o príncipe Tai, ir estudar no templo com o grande mestre Panchi. O objetivo era preparar o príncipe que iria suceder ao pai no trono para ser um grande administrador. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre Panchi logo o mandou sozinho à floresta de Ningli. Ele deveria voltar um ano depois com a tarefa de descrever os sons da floresta. Passado o prazo, Tai retornou e Panchi lhe pediu para descrever os sons de tudo aquilo que tinha conseguido ouvir na floresta. Mestre, disse o príncipe, pude ouvir o canto dos cucos, o roçar das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo suavemente na grama, o zumbido das abelhas e o barulho do vento cortando os céus. Quando Tai terminou, o mestre mandou de volta à floresta para ouvir tudo mais que fosse possível. Tai ficou intrigado com a ordem do mestre. Ele já não tinha distinguido cada som da floresta? Por longos dias e noites, o príncipe se sentou sozinho na floresta, ouvindo, ouvindo, mas não conseguiu distinguir nada de novo, além daqueles sons já mencionados ao mestre Panchi. Então, certa manhã, sentado entre as árvores, começou a discernir sons vagos, diferentes de tudo que ouvira antes. Quanto mais atenção prestava, mais claros os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta do rapaz. Esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse, pensou. Sem pressa, o príncipe passou horas ali ouvindo e ouvindo pacientemente. Queria ter a certeza de que estava no caminho certo. Quando Tai retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que mais ele tinha conseguido ouvir. Mestre, responde reverentemente o príncipe, quando prestei mais atenção, pude ouvir o inaudível, o som das flores se abrindo, o sol aquecendo a terra, e da grama bebendo o orvalho da manhã. O mestre acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Ouvir o inaudível é ter a disciplina necessária para se tornar um grande líder, observou Panchi. Apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, os medos não confessados e as queixas silenciosas, um líder pode inspirar confiança a seu povo, entender o que está errado e atender às reais necessidades dos cidadãos. A morte de um país começa quando os líderes ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca, sem mergulhar a fundo na alma das pessoas para ouvir seus sentimentos, desejos e opiniões. Ok, essa aqui é a ferramenta que eu coloco cada um dos 5 níveis de liderança e você vai fazer uma avaliação da sua liderança e dos líderes que você está trabalhando, tá? Então aqui tem, ó, cada um deles que a gente viu aqui, só que aí na ponta você vai é, descrever onde é que você se encontra, você coloca o nome, né, seu e dos líderes que você está desenvolvendo. E aí você vai criar um projeto, né, de avanço. Porque isso aqui são dicas de livros, né? É um livro de John Maxwell que é focado em liderança, só que ele traz lições bíblicas, então é muito interessante como ele aplica os estudos dele de liderança, mas com lições bíblicas, né? E de personagens da Bíblia. Então vale muito a pena esse livro aqui. E o Larry Kreider, que tem esse livro, Os 21 Testes da Liderança Eficaz, né? Ele vai trabalhar várias áreas que todo líder vai ser testado e como que fazer para ser aprovado nesses testes de liderança. E a dica de filme é um filminho bem interessante que mostra um Jesus sempre presente na vida das pessoas, no dia a dia delas, caminhando com elas e pronto para ajudá-las, né? Que tem tudo a ver com a nossa vida cristã e a nossa liderança também. Nós só podemos fazer alguma coisa, liderar algo, se Jesus nos ajudar, se ele nos capacitar, se ele estiver conosco. Amém, irmãos? Essa foi a nossa última aula. Foi um pouco mais longa, desculpem o tempo, mas eu tenho certeza que vai ser muito prática, vale a pena esse conteúdo, revisarmos e colocarmos em práticas. Aí tem todo um esboço, né, um resumão de um livro de 300 páginas para aprendermos, estudarmos e aprimorarmos a nossa liderança, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Grande abraço e até a próxima.